Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre funcionamento e velocidade de motores. Então vamos começar com o princípio de funcionamento de motores, né? Teve uma experiência do pesquisador Galileu Ferraris, né? O esqueminha aí que vocês estão vendo, né? Vamos ver o que significa isso daí, né? Então duas bobinas idênticas colocadas deslocadas de 90 graus e um cilindro vazio de cobre. Tá? Então, pela experiência aí, a gente pode ver, né, são dois conjuntos de bobinas defasados 90 graus, né? Então P1 F1, P2 F2, né? Início e final das bobinas. Tá? E o cilindro de cobre aqui, ó, por dentro. Né? Aqui é uma vista superior daquele cilindro ali. Então, alimentadas por uma corrente bifásica também defasada de 90 graus. Então, as correntes também estão defasadas de 90 graus, que são alimentadas essas duas bobinas. Aí, o que ele reparou, né? Então, surge um campo rotativo que induz uma corrente no cilindro, né? O cilindro é inteiro de cobre, que por sua vez provoca um efeito magnético, fazendo com que o cilindro gire. Né? Então, aí foi a primeira experiência, né, do princípio de funcionamento do motor através da indução eletromagnética. Tá? Então, aí a representação, né, da experiência dele, eu tenho duas bobinas, a X1 e a X2, defasadas de 90 graus, tá? Alimentada também com correntes bifásicas defasadas de 90 graus. Então, o que eu tenho? Eu tenho a corrente I1 aqui e a corrente I2 defasadas de 90 graus, né? Entre elas 90 graus. Consequentemente, eu tenho um campo magnético gerado pela bobina 1, né? Que é o H1, e tenho o campo gerado pela bobina 2, o H2, também defasados 90 graus. Tá? Então, o que acontece? Né? A gente vai ver no gráfico agora, daqui a pouquinho, eu tenho uma corrente senoidal, então ela varia. Né? Lado positivo, lado negativo, passa por zero. Então, o que acontece com o H1? Conforme a corrente diminui o módulo, né, o H1 também diminui. Quando a corrente inverte de sentido, a corrente vem para o lado esquerdo e o H1 também vem para o lado esquerdo. Né? A mesma coisa acontece com o I2 e H2. A corrente I2 vai diminuindo, o H1 vai diminuindo, até passar por zero e passa para o lado positivo aqui, ó. Tanto o H2 quanto o I2. Tá? Então, os vetores se movimentam em cima do eixo deles. Né? No H1 aqui no eixo horizontal, e o H2 no eixo vertical. Então, como é que eu tenho a composição das correntes? Né? O I1 é o I máximo, que está aqui representado, o I máximo, que varia senoidalmente com o ângulo. Né? Então, a senoide, como a gente sabe, né, é uma curva que sobe e desce. Tá? O I2 também é um I máximo, né, um valor máximo da corrente, que varia com o seno de ômega t menos 90, né, que é o deslocamento aqui, ó, menos 90, está para baixo, menos 90. Tá? O campo H1, a mesma coisa, né, é um H máximo que varia com o seno de ômega t é o ângulo. Né? E o H2 também, um HM máximo, variando com um ângulo defasado de 90 graus. Quando eu somo os dois, né? Quando eu somo os dois aqui, ó, o H1 e o H2, o que me dá? Né? É um triângulo retângulo. A hora que eu venho daqui até aqui, que é a soma vetorial. Então, eu tenho que o quadrado do H1 mais o quadrado do H2, tirado a raiz, é o HR, que é o H resultante. Né? Teorema de Pitágoras. Tá? Aí eu substituo aqui, ó, o H1
é o HM seno de θ, tá aqui, ó, HM vezes seno, de ômega t, né, só que ao quadrado, mais o H2, que eu substituo por isso, HM ao quadrado vezes seno ao quadrado de ômega t menos 90. Tá? Então, teorema de Pitágoras, para somar os dois vetores, né? Porque as correntes estão circulando, então tenha sempre a soma dos dois vetores, né? O vetor intensidade de campo magnético, que é o H. Tá? Aqui eu só substituí pela equação aqui, né? Da variação dos campos magnéticos. Aí eu sei que o seno de ômega t menos 90 é igual ao cosseno de ômega t. Isso é matemática. Vocês podem não lembrar, vamos só dar uma recapituladinha. Ó. Então aqui eu tenho o círculo trigonométrico, esse é o eixo dos cossenos e esse é o eixo dos senos. Tá? Então, a princípio eu tenho um ângulo que é ômega t menos 90. Tá vendo? Esse branquinho aqui, ó, que desenhou aqui, ó. Ômega t menos 90, não é isso? Que é igual ao H2 aqui, ó. Qual que é o seno desse ângulo aqui? Vale 1, né? Que é aqui, ó. Vale toda essa parte aqui, que é o eixo dos senos. Se eu pegar o ômega t, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o ômega t, né? Esse aqui é o ômega t menos 90. O ômega t, o cosseno dele vale quanto? 1, que é o mesmo valor do seno desse, né? Então, essa igualdade aqui a gente viu que realmente funciona. Né? O seno de ômega t menos 90, que é esse aqui, é igual ao cosseno de ômega t. Tá? Aí eu substituo isso daqui aqui nessa equação. Então, como é que vai ficar? Aqui, ó. HM ao quadrado vezes seno de ômega t, beleza? Mais HM ao quadrado vezes, aí eu substituo, ó, o seno ao quadrado de ômega t menos 90 pelo cosseno ao quadrado de ômega t, né? De ômega t. Aí, aqui dentro, eu posso somar, né? Coloco o HM ao quadrado em evidência, que sai para fora. Tiro a raiz, fica aqui fora, né? E a raiz do seno ao quadrado de ômega t mais cosseno ao quadrado de ômega t. Né? De novo, matemática. Lembram? Se algum dia vocês viram, seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do outro ângulo é igual a 1. Tá? Então, isso tudo aqui, ó, que está embaixo da raiz, vira 1. Então, o HR, que é a resultante, é igual ao HM, sempre. Né? A gente vai ver no próximo slide que sempre vale o mesmo valor, independente da posição que eles estão. Ó, olha só. Então, independente de onde está o campo, né, e consequentemente a corrente, variando, eu sempre tenho o HR do mesmo tamanho, né, que a gente viu. Ele não diminui e nem aumenta, a resultante. Né? Por exemplo, ó, vamos olhar nesse ponto aqui. Ó. Aqui o H1 vale 0. Tá? Aqui, ó, H1, 0. Aqui o H2 vale, essa curva aqui é do H2, vale menos o máximo. Então, a resultante é a H2 máxima aqui. Ó. Essa é a resultante do vetor indução magnética, né, do H, campo magnético. Aí, nesse outro ponto, aí eu já tenho uma parte do H1 positivo, está aqui, ó, positivo para o lado direito. E do H2 negativo, mesmo tamanho, né? Aqui, ó, para baixo. A hora que eu somo os dois, vai me dar o HR nessa posição aqui, ó, e do mesmo tamanho do HM, certo? Que é o máximo, tá? Nesse ponto aqui, ó, eu tenho H1 máximo positivo, tá aqui, ó, H1 máximo, e o H2 zero. Né? Então, a resultante é o H1 máximo. Tá? Nesse outro ponto, os dois estão positivos. Né? Então, eu tenho o H2 para cima, que é o lado positivo, e o H1 para a direita, que é positivo também.
E quando eu somo o HR, né, tenho o máximo aqui nessa posição. Nessa posição aqui, o H2 agora é máximo, né? O H2 e o H1 é zero, tá? E o resultante é o H2 máximo. Nesse ponto, o H2 positivo está aqui, para o lado de cima, e o H1 negativo já está para o lado esquerdo. Tá? A hora que eu somo, o HR. Nesse ponto, o H1 está inteiro negativo, né? Para o lado de baixo aqui, ó. E o H2 zero. Então, o H1 para o lado direito, máximo, que é a resultante, o HR. Né? Nesse ponto, os dois negativos. Então, tá o H1 para o lado esquerdo e o H2 para baixo. A hora que eu somo, está aqui. E no último ponto, de novo, eu volto no primeiro. Né? O H1 é zero e o H2 é máximo negativo. Olha o que aconteceu com o campo resultante. Ele começou aqui, subiu, subiu mais, subiu, subiu, virou, virou, virou e virou. Chegou de novo nessa posição. Ele foi rodando, né? Lá na análise que nós fizemos, ele foi rodando para a esquerda, né? O vetor foi rodando de modo que quando eu completei um ciclo aqui, ó, um ciclo, né, de corrente, consequentemente do campo que é gerado por essa corrente, o vetor saiu de uma posição, foi rodando para o lado esquerdo até chegar na mesma posição. Né? Então ele deu uma volta inteira, o vetor campo magnético, que é o que vai fazer girar o rotor do motor depois, né, que a gente vai ver. Um ciclo da rede, né, de corrente que gerou esse campo magnético, ou esses campos magnéticos, fez produzir esse vetorzinho, campo magnético, que deu um giro. Tá? Então, o vetor HR gira em função da variação da corrente senoidal da rede, né, que a gente acabou de ver. E esse vetor é o que vai induzir o rotor do motor a girar também. Ele que vai fazer o rotor do motor a girar. E quando eu tenho um campo magnético rotativo trifásico, né, trifásico, então aí eu tenho 3 enrolamentos defasados 120 graus. Por que 120 graus? Ó? Eu tenho aqui P2, F2, P1, F1 e P3, F3. O P2 está aqui, né? Onde está o P1, ó, 120 graus, tá? 120 graus. Então, 60 mais 60, 120, né? E do P2, onde está o próximo, que é o P3? Também 120 graus, ó, 60 mais 60, 120 graus. Então, os enrolamentos eles estão defasados 120 graus do outro, né? O F é a mesma coisa, ó, F1, 120 graus de F2, que está 120 graus de F3. Tá? E eu injeto a corrente trifásica, que é defasada também de 120 graus, tá? Nos 3 enrolamentos. Então, alimentação com correntes trifásicas defasadas de 120 graus. Aí, né, o mesmo raciocínio matemático. Ó. O I1 vai ser um I máximo, né? Todos eles vão ser o I máximo. O I1 variando o seno de ômega-t. O I2 ômega-t menos 120 e o I3 ômega-t mais 120. Né? Se eu pegar o 1 como referência, né? Eu tenho o P2 e o P3 defasados 120 graus, que é o que a gente está falando aqui. Tá? Mesma coisa os campos, né, que vão sendo gerados por essa corrente, também estão defasados 120 graus um do outro. E aí eu tenho as 3 ondas, né, H1, H2 e H3. Só que olha que interessante agora, né? O vetor resultante, ó, o HR aqui nesse ponto, né? Nesse ponto o H1 é zero, né? Tá aqui. Aí eu tenho o H2 e o H3. A hora que eu somo os dois, ó, vai me dar um vetor maior que o máximo deles. Tá vendo? Aqui está o HR está aqui, ó, até aqui.
o HR de novo, o HR de novo, tá vendo? E a mesma coisa, ele vai rodando, né? Ele sai daqui, ó, e quando ele chegar lá no final do ciclo, ele está aqui de novo, né? No ciclo anterior ele estava aqui, né? E aí nesse ciclo ele volta para cá. Só que aqui ele está rodando para o lado direito, né? Então ele está aqui, aí vem para a direita, para a direita, para a direita e assim vai até chegar aqui, completar um ciclo da rede. Ele deu uma volta, tá? O que isso significa? Cada ciclo da rede, né, que eu tenho de corrente, consequentemente de campo magnético gerado, o rotor do motor dá uma volta, né? Então, está relacionado também com a velocidade do motor, né? A frequência da rede também, né? A frequência, ó, isso aqui é um ciclo, demorou um tempo, né? Em função da frequência, aqui deu uma volta, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco também. Então, o vetor HR para redes trifásicas é maior que os vetores produzidos individualmente por cada fase. É isso que a gente viu. Na verdade, o H máximo das correntes geradas é do tamanho do círculo, né? E sempre o HR é maior que o círculo, tá vendo? Portanto, produzindo um maior torque que o motor monofásico, que a gente viu anteriormente, né? Quando é duas fases só. Tá? Por isso que potências maiores eu preciso de um motor trifásico, né? Não dá para usar um motor monofásico por causa do torque do motor. Eu começo a ficar prejudicado em função disso, tá? E aí é o que eu falei para vocês, ó, o número de polos e a velocidade. Então a gente pode encarar aquele vetorzinho, né, que foi girando como é um campo magnético, ele tem polaridade, norte e sul, tá? Então, quando a gente viu lá, um ciclo da rede, né, deu uma volta no rotor do motor, certo? Então, vamos chamar de n a velocidade síncrona, que a gente chama, né? A velocidade síncrona, velocidade daquele campo girante lá. Então, qual que é a velocidade síncrona daquele vetorzinho? É igual à frequência, não é? É igual à frequência. Se eu tenho lá 60 ciclos por segundo, o motor vai dar 60 voltas. É o que a gente viu, cada ciclo é uma volta que ele dá. Então, se eu tenho 60 ciclos por segundo, que é a frequência, né, 60 Hz, eu vou ter 60 voltas por segundo também para o motor. Só que a velocidade do motor é dada em RPM, rotações por minuto. Então, por isso que tem esse 60 aqui, ó, né? Se eu fosse dar em RPS, rotações por segundo, seria a velocidade do motor, que é o N, igual à frequência, né? 60 Hz, eu tenho 60 voltas, rotações por segundo do motor. Só que, como é RPM, eu preciso multiplicar por 60, né? Porque um minuto tem 60 segundos. Então, a velocidade do motor N vai ser 60 vezes a frequência, para dar em RPM. Tá? E se eu fizer de uma maneira, né, a gente viu ali os 3 enrolamentos do motor, se eu colocar 6 enrolamentos defasados, de maneira que eu crie 2 vetores daquele. Né? Então, na verdade, eu não vou ter só um vetor girando, eu vou ter 2 vetores, né, defasados de 90 graus. Então, aqui eu tenho, ó, um polo norte, um polo sul, um polo norte e um polo sul. Sempre tem que ser opostos, né? Então, norte e sul, tá? Cada ciclo elétrico da rede, quer dizer, cada onda completa que a rede faz, a corrente faz, eu tenho um ciclo magnético do motor, um ciclo magnético, tá? Então, ó, lá eu dei um ciclo, né, da corrente. Aqui, o meu ponto P aqui é a referência. Então, eu estou saindo do norte. Ele vai para a esquerda. Então, esse sul vem aqui,
certo? Caminhando aqui com esses 4 polos aqui. Esse norte aqui chega aqui, certo? Quando acontece isso, um ciclo magnético, a rede deu um ciclo elétrico. Então ela já completou a onda. Então o que aconteceu? Ela deu um ciclo, né, a rede, lá, a corrente, e o motor andou meia volta, nesse caso, né? Então ele saiu do norte, esse norte aqui veio para cá, esse sul veio para cá, e na próxima rodada, esse sul aqui que estava aqui veio para cá, e esse norte que estava aqui embaixo aqui veio para cá. Então ele deu meia volta, esse norte aqui veio parar aqui, de novo, né, na referência do meu ponto P. Então a rede deu um ciclo inteiro, e o meu motor andou meia volta, né? Então, na verdade, a velocidade do motor é metade da frequência da rede, tá? Então, está aqui, ó. A velocidade do meu motor, nesse caso, é a frequência dividido por 2, né? É metade da frequência da rede. E o 60 sempre entra aqui para transformar em RPM, né? Não ficar em RPS, rotações por segundo, tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu tinha 2 polos, um par de polo, né? O par de polo sempre é o norte e sul. E aqui eu tenho 4 polos e 2 pares de polos, né? 2 norte e 2 sul. Tá? Então aqui eu tenho 2 pares de polos. No primeiro tinha um par de polo. De novo, se eu fizer um arranjo novamente com mais enrolamentos, eu consigo 3 vetores daquele. Então eu tenho um norte, um sul, um norte, um sul, um norte, um sul. Tá? Mesma coisa, eu tenho o ponto P de referência para cada ciclo da rede, quer dizer, cada onda completa da corrente, né? Eu tenho um ciclo magnético no motor. Então, olha só, esse norte sai daqui, vem para cá, esse sul vem para cá. Na próxima, que esse norte aqui estava aqui, ele chega aqui, esse norte aqui já chega aqui, né? Então, o que acontece? Já deu um ciclo inteiro da rede. O motor andou 1/3 de volta, né? Ele veio daqui para cá só, né? 1/3, porque a defasagem aqui é 120 graus, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho 6 polos, 3 pares de polos, né? E a velocidade do meu motor é 1/3 da frequência, tá? Então, e o 60 para passar de novo para RPM, em vez de ficar em RPS, tá? Então, nesse caso, eu tenho 6 polos, 3 pares de polos, a frequência divide por 3 em relação à velocidade do motor. Tá? Então, que conclusão que a gente chega? Né? Que a velocidade do motor é sempre 60 vezes a frequência dividido por P, que é os pares de polos do motor. Então, quanto mais polos eu tenho, né, quanto mais pares de polos, a velocidade do meu motor vai diminuindo, tá? Porque a frequência da rede, a princípio, sempre é 60 Hz, quando eu ligo o motor direto na rede, né? Então, quando eu aumento os pares de polos, né, os polos que eu tenho no meu motor, eu diminuo a velocidade dele proporcionalmente, tá? Então, a velocidade do campo girante é chamada de velocidade síncrona, que é essa que a gente acabou de calcular. Velocidade síncrona. Por quê? Porque ela sempre está em sincronismo com a frequência do motor. Tá? Sempre ela varia, né? O campo girante sempre varia em função da frequência do motor, né? Que ele está ligado. Tá bom? Então, ó, eu posso construir uma tabelinha prática. Ó. Número de polos, 2. Qual que é a minha velocidade? 60 vezes 60, 3.600 RPM. Quando eu tenho 4 polos, né, só lembrando, aqui número de polos. Aqui eu tenho um par de polo, aqui eu tenho 2 pares de polos, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5 pares de polos. Né? Sempre quantidade de polos dividido por 2, eu vou ter pares de polos. Tá?
E aí eu tenho 4 polos, tenho 2 pares de polos, né? Eu tenho os 3.600 dividido por 2, que dá 1.800. Quando eu tenho 6 polos, eu tenho 3 pares de polos, eu tenho os 3.600, né? 60 vezes 60, dividido por 3, que dá 1.200 RPM. E assim por diante. Tá? Eu só tenho quantidade de polos quando eu tenho a velocidade síncrona exata. Tá? Então, por isso que eu não tenho 14 aqui. Né? Se eu dividir 3.600 por 14, vai dar um número quebrado. Tá? Que não é o correto. Né? Eu tenho sempre que tem que ter a quantidade de polos de maneira que eu tenha um número redondo, sem casa decimal na velocidade síncrona. Tá? Então, a velocidade do campo girante, que é daquele vetor, eu já tenho aqui. Né? Já posso determinar em função da frequência, né? E do número de polos que eu tenho no meu motor. Tá bom? Escorregamento e velocidade do motor. Então, o motor sempre gira, né? Ele tenta girar na velocidade do campo girante, porque é o campo girante que está fazendo rodar o rotor do motor. Porém, em função da carga mecânica que ele precisa sustentar, né? A velocidade tende a ser menor do que a velocidade do campo girante. Né? Então, a velocidade do motor é diferente da velocidade do campo girante. E essa diferença em percentual é o que a gente chama de escorregamento. Tá? Sempre a velocidade do motor é uma velocidade menor do que a velocidade do campo girante. Tá? Então, se a gente chamar, né, continuar chamando o n de velocidade síncrona, o n' vai ser a velocidade real do motor e o s, né, minúsculo, a gente chama de escorregamento, que é em inglês, né, score. Né? Então, o escorregamento S é a diferença percentual entre a velocidade do campo girante e a velocidade do motor. Né? Essa diferença em relação à velocidade síncrona, né, a velocidade do campo girante, é o que a gente chama de escorregamento. Tá? Então, o meu n, que é a velocidade síncrona, é sempre 100%. A diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do motor é o que a gente chama de escorregamento, que é dada em percentual. Tá? É dada em percentual. A velocidade da placa do motor, né, que é a velocidade nominal do motor, é o que está escrito na placa. Tá? É a que a gente tem quando o motor está com a carga nominal no eixo dele. Né? Quando a carga do motor mecânica, né, que está ligado no eixo, ele tem a carga nominal ali, essa velocidade, se a gente medir, é a que vai estar na placa do motor. Né? Então, a velocidade síncrona, lá, 3.600, 1.800, 1.600, não vai ser a velocidade de placa dos motores de indução. Vai ser sempre menor que a velocidade síncrona. Né? Então, o escorregamento nominal, né, é o escorregamento calculado com a velocidade nominal do motor, que é a que está na placa. Né? Se eu tiver uma carga mecânica diferente da nominal, né, vamos supor, se eu tiver com 50% da carga nominal do motor, o escorregamento não vai ser aquele de placa, consequentemente, a velocidade não vai ser aquela que está na placa do motor, vai ser um pouco maior. Por quê? Quanto mais carga mecânica eu tenho, menor a velocidade do motor, né? E maior essa diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do motor. Consequentemente, maior o escorregamento. Então, se eu estou com o motor a 50%, eu estou com uma velocidade maior do que a velocidade nominal. Tá? E o motor em vazio, quando não tem carga mecânica nenhuma, quanto que vale o escorregamento? Zero. Porque o motor sem carga nominal, a velocidade do motor é praticamente igual à velocidade do campo girante. Né?
Ao ponto que, se eu começar a colocar carga mecânica, a velocidade vai começar a diminuir, tá bom? Então vamos fazer um exemplo, né, disso que a gente viu. Aquela parte primeira da dedução, né, matemática ali do tamanho dos vetores, pessoal, é só para vocês saberem da onde veio, né? E para comprovar que realmente em qualquer posição que eu estou em relação à corrente, né, qualquer ponto ali da senoide, eu tenho o vetor sendo gerado do mesmo tamanho, com a mesma intensidade. Tá? É isso que a gente quis provar. Então, não vamos entrar no mérito daqueles cálculos lá, tá bom? Então, um exemplo, se o motor de 4 polos tem um escorregamento de 2% e foi projetado para funcionar em 60 Hz, vamos calcular qual que é a velocidade do motor, né? Então, 4 polos, eu tenho 2 pares de polos, né? Então, meu P é 2 pares de polos. O meu escorregamento, que é o S, 2%. A frequência, 60 Hz. Qual que é a minha velocidade do motor, que é o N', né? O N'. O meu N, que é a velocidade síncrona, eu sei que é a frequência vezes 60, dividido pela quantidade de pares de polos, né? Eu tenho 4 polos aí, mas eu tenho 2 pares de polos. Então, o meu N vai ser 60 Hz vezes 60, para transformar em RPM, dividido por 2. Então, a minha velocidade síncrona, que é a velocidade do campo girante, aquele vetor, né, é de 1.800 RPM. Tá? Só que agora, para calcular a velocidade do motor, eu preciso usar o escorregamento. Então, os 1.800 RPM equivale a 100%, que é a minha velocidade síncrona, certo? 2%, né, eu preciso saber que vai ser a diferença da velocidade síncrona para a velocidade do motor. Tá? Então, fazendo aí a regra de 3, eu multiplico em cruz, né? Multiplico em cruz, né? Para resolver a regra de 3, tá bom? Então, como é que fica? X RPM vezes 100, tá aqui, x vezes 100 é igual 1.800 vezes 2, certo? Vezes 2. Então, o meu x vai ser 3.600, que está aqui, passo o 100 do outro lado, dividindo, eu vou ter 36 RPM. Essa aqui é a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do motor, né? Então, é só eu tirar 1.800, tirar 36, que eu tenho a velocidade do motor, né? Então, o 36 é a diferença entre o N e o N', né? O N sempre é maior que a velocidade síncrona, e a velocidade do motor sempre é menor do que a velocidade síncrona. Então, 1.800 menos o N' vai me dar os 36, que é a diferença. Passo o N' que está subtraindo para o outro lado, fica N' mais 36, igual a 1.800. Passo o 36 para esse lado, 1.800 menos 36 é igual a N'. O N' é 1.764 RPM. Tá? Esse raciocínio aqui, pessoal, é matemático, né? O que eu quero que vocês entendam, não precisa fazer essas contas quando vocês forem resolver outros exercícios, né? É que o que eu quero que vocês entendam é justamente isso, a gente calculou a diferença, né? Então, se eu pegar os 1.800 e tirar 36, que vai dar os 1.764 RPM, é o suficiente para mim, tá? Que vocês entendam isso. O que não pode é somar aqui, né? Porque assim, o raciocínio é, toda vez que eu coloco mais carga mecânica no motor, ele vai diminuindo a velocidade, né? Então, sempre a velocidade do motor vai ser menor do que a velocidade síncrona, tá? E nesse caso aqui, quando eu falo em 2%, é o escorregamento nominal dele, né? Com a carga nominal. Então, esse valor aqui é o valor que vai estar na placa desse motor, tá bom? Então, era isso, pessoal, por hoje. Espero ter ajudado. Até a próxima.